o mundo, porque tudo que há no mundo não procede de Deus, tudo que há no mundo apenas destruirá a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, e nos exortar dizendo que o mundo passa e o seu desejo também, mas os filhos de Deus que fazem a vontade de seu Pai permanecem para sempre. Essa é uma preciosa promessa e uma preciosa verdade. Você não precisa estar ao lado do mundo para realizar-se como pessoa, como um cristão. Você não precisa seguir o padrão do mundo, nem seguir realmente o que o mundo tem ditado como regra, ou como norma, ou como moda. Você pode viver de acordo com a palavra de Deus. E Deus está garantindo que se você viver de acordo com a palavra dele, e não com a forma de andar deste mundo, você permanecerá eternamente ao lado dele. Isso não somente é uma promessa, mas é um encorajamento. Ele está dizendo, olha, não pensem, e aqui entra algo importante de concluirmos, não olhe para esse mundo, não olhe para o pseudo-sucesso das pessoas desse mundo. O mundo apresenta os seus cidadãos como pessoas extremamente bem realizadas, bem resolvidas, felizes, concretizadas em seus planos, concretizadas em seus desejos, pessoas que não têm falta de nada mais, pessoas que estão completamente satisfeitas com a forma mundana de viverem. Não acredite nisso, isso é mentira. Não acredite nisso. Isto é uma estratégia de Satanás. Fazer com que a vida deste mundo brilhe, enquanto ele faz que a vida cristã pareça ser algo enfadonho, sem resultado e sem alegria. Não é esta a verdade. É isso que João está dizendo. Não se engane. Não se deixe iludir. As coisas não são assim. Este mundo não é assim. O Senhor Jesus Cristo disse que o caminho deste mundo é largo, é espaçoso e conduz à perdição. Mas o caminho da vida, a porta é estreita, o caminho apertado, mas conduz a Jesus Cristo. Então não se deixe iludir. E ao dizer que não devemos nos iludir com essa falsa pretensão do mundo, ele vai nos dizer para que sejamos realistas quanto à condição do mundo. E por isso ele diz, meus filhinhos, filhos de Deus, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, hoje, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aqui é necessário fazer duas diferenciações. A primeira, nós sabemos que no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, é-nos descrito um personagem, a qual, por causa desse texto, nós chamamos de anticristo, o qual, no livro de Apocalipse, é chamado de a besta que emerge do mar. Há duas bestas no livro de Apocalipse. Uma emerge da terra, da nação, ou seja, da Palestina, e outra emerge do mar. Esta que emerge da Palestina é o falso profeta, e aquela que emerge do mar, aquele que nós chamamos de anticristo. Agora, o que João está se referindo não é especificamente a figura deste homem. Um homem que então surgirá dentro de muito pouco tempo, e ele vai assumir o comando deste mundo, o governo deste mundo, vai enganar a nação de Israel, vai estabelecer uma falsa paz e depois de 3 anos e meio, demonstrar o seu verdadeiro intento. Nós estamos estudando isso na quarta-feira, ao estudarmos o tempo tribulacional. O que João está dizendo, que muito antes de surgir este homem, já agora, notem que ele usa a expressão agora, hoje, o Espírito que conduzirá esse homem já reina no nosso mundo. Nós não precisamos esperar surgir a pessoa da besta, do anticristo, porque realmente o modo de vida, a pretensão dele, os seus propósitos já se manifestam no nosso mundo. Ou seja, o nosso mundo já revela a quem ele espera. O sistema que nós conhecemos é contra Cristo, contra Deus, contra tudo aquilo que Deus tem ensinado e proposto a nós. Ele diz, também agora, muito se tem feito anticristos. Nós sabemos que houveram personagens na história que a igreja creu ser o anticristo. No século passado, muitos da igreja creram que Hitler representava o anticristo.
Em alguns tempos do papado, do comando da igreja em Roma, alguns papas foram relacionados e tidos como sendo a figura do anticristo. Nenhum deles é aquela figura, aquela pessoa que Apocalipse revela e que Daniel falou. Mas o espírito deles, ou seja, o propósito deles, é o mesmo daquela figura que surgirá em breve. E este propósito não é do nosso tempo. João vai usar uma expressão, a última hora. E quando ele fala de última hora, normalmente, irmãos, nós vamos imaginar o quê? Aquele pequeno período antes do arrebatamento. A última hora, aqueles anos ou meses antes do arrebatamento. Aqueles últimos tempos antes do arrebatamento. Mas não é isso que o João está falando. O termo última hora compreende algo muito maior. O período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Ou seja, desde o dia em que ele nasceu, citado em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A última hora começa no nascimento de Jesus. E até onde ela vai? Atos 1:11 diz, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quando termina a última hora, quando Cristo, ao final do período tribulacional, voltar para então reinar sobre essa terra. É interessante que outros termos são usados para esse tempo, por exemplo, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Depois, em 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui João usa a última hora, ou seja, que tempo é este? O tempo que nós vivemos. O tempo depois, então, da vinda do Senhor Jesus, tendo nascido neste mundo. É o tempo, literalmente, onde a igreja está neste mundo, onde a igreja se encontra neste mundo e aquilo que ela tem vivido. Mas este último tempo, esta última hora, nós devemos entender o que a qualifica. E aqui eu creio que muitos crentes têm problemas em diferenciar essas questões. Irmãos, nós cremos que Deus tem um plano para a nação de Israel, e assim como Deus tem um plano para a sua igreja. E esses planos não se misturam. Hoje, Deus está agindo com a sua igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus retomará um plano que foi anterior ao tempo da igreja, que é o seu plano com Israel, para então cumprir as promessas do Velho Testamento. Então nós temos que entender que esta última hora, ela tem determinados sinais para a nação de Israel e determinados sinais para a igreja. E não é bom quando nós confundimos aquilo que é para a nação de Israel e aquilo que é para a igreja. Nós podemos dividi-los de forma geral da seguinte forma. Os sinais para a nação de Israel, que esta última hora chega, são todos sinais terrenos, neste mundo. Os sinais para a igreja são sinais celestiais e espirituais. E como que nós dividimos isto? Mateus 24:3 vai nos dizer assim, uma pergunta dos discípulos a Jesus. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Notem o que eles estão perguntando, que sinal haverá da tua vinda? Jesus aqui, os discípulos aqui, nem os discípulos, nem Jesus em Mateus 24 estão falando de arrebatamento. Eles estão falando da vinda do Senhor para reinar, a sua vinda para Israel. Em Mateus capítulo 24, desde os versos 4 até o verso 14, eu ensinei isso no tempo, falando na quarta-feira, no tempo tribulacional, realmente marca aquilo que acontece na primeira fase da tribulação. No verso 15, marca o meio da tribulação, como Daniel 9:27 diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, os 7 anos da tribulação, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o que vai acontecer? Quando vier o tempo tribulacional, exatamente no meio daqueles 7 anos,
o anticristo demonstrará quem realmente ele é. O anticristo agora, a besta, literalmente a pessoa do anticristo. Por isso, quando olhamos para Mateus, dos versos 24, dos versos 16 até o verso 26, ele vai narrar cronologicamente aquilo que nós chamamos da segunda parte da tribulação, ou a grande tribulação, para nos versos 27 a 31, aí sim, narrar a segunda vinda de Cristo. Então, todos os sinais de Mateus 24 são sinais direcionados à nação de Israel. Ele fala de terremotos, de pestes, de grandes agonias neste mundo. Quem provará isso? A nação de Israel na primeira parte da tribulação. Se esses sinais terrenos são para a nação de Israel, já dentro da tribulação, quais são os sinais da última hora para a igreja? Se você pode abrir sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Agora, o que marca esses últimos tempos para a igreja? Aqui Paulo diz que a apostasia da fé, ou seja, se afastarem da verdade do Evangelho. Quando ele diz alguns, ele se refere a pessoas ligadas à igreja. E este apostatar é literalmente se desviar, deixar de defender a doutrina bíblica como ela foi defendida até hoje. E é interessante que ele diz, dando ouvidos, ou seja, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Um grande sinal para a igreja que nós estamos vivendo os últimos tempos é a forma como o evangelho tem sido desprezado. Há muitas igrejas, e talvez, vamos olhar apenas para a nossa cidade, Goiânia, nós nunca tivemos tantas igrejas em Goiânia como nos nossos dias. Isso não significa que o evangelho está sendo pregado. Isso não significa que Jesus está sendo anunciado como Salvador. Infelizmente, nós temos que reconhecer que grande parte dos púlpitos tem ensinado doutrinas advindas de espíritos enganadores e de demônios. O povo tem ouvido muito mais o ensino pelos lábios de demônios do que pela palavra de Deus. Este é um sinal que nós estamos nos últimos tempos. Segundo a Timóteo 3:1, Paulo vai dizer também a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, dias difíceis quanto à própria vida neste mundo, e uma vida caracterizada pelo quê? Pela individualidade de cada um. Ele diz: os homens serão amantes de si mesmos. Os dias que nós enfrentamos são descritos em 2 Timóteo capítulo 3. A população está cada vez mais individualista, olhando para si mesmo. E ele vai terminar esse texto dizendo que eles têm forma de piedade, mas negando-a. Dizem conhecer a Deus, dizem conhecer a sua palavra, mas não revelam isso na sua vida. Quando nós olhamos para a própria igreja, no livro de Apocalipse, quando o Senhor escreve a sua carta à igreja em Éfeso, ele os acusa de afastarem-se do seu primeiro amor. Como nós sabemos que o tempo da igreja está no fim, que são realmente a última fase desses últimos dias, ou desta última hora, como diz João, infelizmente, o amor do povo de Deus tem esfriado, a sua fé tem sido realmente abandonada, a sua fidelidade às Escrituras não tem sido mais a mesma. Irmãos, a forma que nós conhecemos a Igreja de Cristo hoje no mundo é a sua forma mais fraca, mais débil em toda a história. A Igreja de Cristo nunca foi tão fraca e tão débil como no nosso tempo. E se você lembra aquilo que o Senhor Jesus escreve à igreja em Éfeso, ele escreve: guarda o que tens. Já é uma igreja tão enfraquecida
que ela deve trabalhar para não perder o terreno que conquistou. É assim que a Bíblia descreve a última hora. Enquanto nós observamos que o palco da tribulação está sendo montada para a nação de Israel, você tem observado isso? Em poucos, o mundo sempre odiou Israel, mas parece que no nosso tempo isso tem aumentado de uma forma inacreditável. Israel tem sido alvo do ódio das nações. Daqui a muito pouco tempo, as próprias nações, os próprios governantes vão reconhecer algo que é absurdo. Eles dirão assim: basta tirarmos a nação de Israel e 90% dos problemas desse mundo estarão resolvidos. Se não houver Israel, problemas econômicos, problemas entre países, problemas diplomáticos, nada disso existirá. Você já viu o tamanho do território de Israel no globo? O território de Israel é menor do que o menor dos nossos estados. Uma coisa ínfima. Mas parece que toda a atenção do mundo está voltada ali. Se nós apagarmos aquele tanto de terra do mundo, nós teremos paz na terra. E o ódio contra Israel tem crescido. Agora, quando olhamos para nós, igreja, o estado da vida dos crentes é um sinal dessa última hora. Irmãos, sabe por que virá o arrebatamento? Sim, ele virá pela promessa de Cristo. Mas chegará um tempo, e nós não estamos longe dele, que a igreja estará tão fraca, tão débil, que não valerá a pena mais mantê-la aqui. Ela terá deixado de cumprir a sua tarefa, a tal ponto que chega o momento. Notem como esses pesos. A impiedade do homem terá crescido tanto das nações, e a força da igreja diminuído tanto, que agora Deus diz: é a hora. Então ele vai intervir neste mundo, pelo arrebatamento e pelo tempo tribulacional. Quando João escreve: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Sabe o que ele quer nos dizer? Você sabe disso. Nem eu, nem você estamos sendo pegos de surpresa. Eu achei que tudo estava bem. Eu achei que tudo estava realmente maravilhoso. Eu achei que nunca esteve tão bom. João está dizendo: você não pode cair no mesmo engano do mundo. Eu escrevo isto por onde conhecemos que já é este o tempo que temos falado, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos pegos desapercebidos, para que não sejamos pegos como alguém que não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos. Estamos olhando para o mundo, estamos olhando para a igreja, nós sabemos que pouco tempo nos resta. Então, qual é a nossa missão? Eu vou terminar encorajando você com isto. O dia em que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, e talvez seja hoje, aquilo que nós planejamos fazer e fizemos foi feito. Aquilo que nós pensamos em fazer e não fizermos, não será mais feito. Fecha-se a oportunidade. Sabendo disto, qual deve ser o meu comportamento e o seu? Você tem orado pelas pessoas incrédulas ao seu redor? Eu creio que não somente eu, mas você também. E nós temos grande compaixão por aqueles que oram, por exemplo, pela salvação de seus pais. Pais que oram pela salvação de seus filhos. Meu amado irmão, pouco tempo te resta. O que você está esperando? Pouco tempo lhe resta para que você testemunhe aqueles que você ama, que só há salvação em Jesus Cristo. Quando Cristo vier,
não haverá mais oportunidade. Então, realmente, nós devemos nos voltar a duas coisas essenciais: a leitura e oração, como uma forma de fortalecimento, e o evangelismo, como uma demonstração de nossa fé em Cristo. Esse mundo, ele carece de evangelistas, porque já é o final dessa última hora. Lembre-se bem, você não é pego desprevenido. Você sabe disso. João tem nos alertado. E lembre-se bem do seu compromisso como um filho de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura enquanto há oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos vão escolher um cântico e nós vamos nos despedir então cantando.